é um ponto do qual eu posso me aproximar por elementos do conjunto. Então, sendo P um ponto de acumulação, essa definição é equivalente a dizer que a F é contínua em P quando o limite de F de xy com xy tendendo a P, ou seja, xy tendendo a quem? A x0, y0, é igual a F de P, que é F de x0, y0. Tá? Mas isso é equivalente quando o P é ponto de acumulação, que é o que normalmente os exemplos que a gente pega são esses, tá? São, quer dizer, a maioria, né, absoluta dos exemplos que trabalham são esses. Então, essa função aqui. E aí eu posso invocar a intuição, tá? A intuição. Esqueci a definição, invocar a intuição com a ideia intuitiva de proximidade que se tem, tá? Então, você pega a função, por exemplo, f de xy igual a quê? A x2 menos 3x y2. Tá? Quem é o domínio de f? Quem é o domínio de f grande? Quem é? É o R2. Né? O domínio de f é o R2. E outra coisa. Dado x0, y0 pertencente a R2, quem é o limite de f grande de xy quando o xy tende para xyz. Quando esse ponto se aproxima desse, tende para esse. E é evidente que xy tende para xy0 quando o x tende para x0 e o y tende para y0. Então, isso aqui fica o limite quando o xy tende para quem? xy0 de x2 menos 3xy2. O que acontece com isso aqui? O que é que você acha que é esse limite? Quem é? O quê? x0 ao quadrado menos o quê? 3x0 y0 ao quadrado. Que é o quê? F de x0, y0. Ou seja, isso aqui diz que a função f é contínua em todos os pontos do seu domínio. E quando uma função é contínua em todos os pontos do seu domínio, nós dizemos simplesmente que ela é uma função contínua. Logo, f é o quê? Contínua. É uma função contínua. Tá? F é uma função contínua. Entendido? Tem outro conceito. Há dois conceitos de derivada para funções de várias variáveis. Eu vou abordar somente um deles, que é o conceito de derivada parcial. Tá? Derivada parcial é o seguinte. Ó. Sejam ômega contida em R2 e f de ômega em R uma função. Ômega contida em R2 e f de ômega em R uma função. Tá? Dado x0, y0 pertencente a ômega, x0, y0 pertencente a ômega, eu vou construir primeiro a seguinte função. A função g de u igual a f de u y0. Ó, isso é uma função de uma variável construída a partir de uma função de duas variáveis, mantendo constante o que é a segunda variável. Entendeu? Entendeu? Então, sendo, antes de mais nada eu pergunto, quem é o domínio da G? Naturalmente, o domínio da G é o conjunto formado por cada U real
tal que eu posso calcular f de u, y0. Mas eu posso calcular f de u, y0 somente se o par u, y0 pertence ao domínio da f, que é denotado por ômega. Você tem o domínio da f, isso, e claramente o x0 pertence a quem? Ao domínio da g. Ao domínio da g. Aí, sendo g, eu posso perguntar se g é diferenciável. Se g é diferenciável onde? Em x0. Sendo g diferenciável em x0, que está no domínio da z, quem é a derivada de g em x0? Isso recebe um nome especial e uma notação especial. Isso é a derivada parcial da função f grande em relação à primeira coordenada, em relação à primeira variável ou primeira coordenada, tá? É df. E convenciona-se indicar por x a primeira variável e por y a segunda. Isso é convenção, tá certo? São besta, mas sempre que eu me refiro a x e penso na coordenada, a primeira coordenada, a primeira variável. E y é o quê? A segunda. Isso é a derivada parcial de f em relação a x no ponto x, y0. Tá certo? E isso aqui é chamado, recebe o nome, é a derivada parcial, da função f, tá? Em relação à primeira variável, que é a variável qual, hein? Em relação à variável x, tá? No ponto que x0, y0. Então, como é que isso é calculado? Vamos na prática, veja. Olha um exemplo. Pegue a função. Tá? Olha essa função aqui, ó. F de xy igual a quê? Igual, por exemplo, a x3 menos 3x2y mais 2x y4. Essa função aqui. Função de duas variáveis, perdão. Tá? Aí eu vou montar aqui, ó, a seguinte função, g de u igual a f de u3, ó. Quem é f de u3? Fica aqui? Fica u a terceira menos 9u2, 2, tá certo? 3 a quarta. Para não fazer muita conta, o 2, vou pegar f de u2, tá certo? Fica o 3 menos o quê? 6 o 2, mais quanto? 2 a quarta, 16, fica o quê? 32 o quê? 32 1. Não é? Então, quem é g' de u? G' de u, quem é? Ó, 3u2 menos 12u mais 32. Então, por exemplo, quem é a derivada de g em 0? Quem é? 32. Mas a derivada de g em 0, por definição, quem é? É a derivada parcial de f em relação a x, em que ponto, hein? 0,2. 0,2. Que é quanto? 32. Tá? Tá bom? Eu posso pensar, fazer a conta assim, ó. G de u é f de
U y0. Só assim. Tá? É U y0. Y0 fixo. Então fica aqui. Fica x0 a terceira menos 3x2y0 mais 2x... não. Agora sim. Entendido? Aí você olha para cá, quem é a derivada de g em relação a U? Quem é? 3u ao quadrado. Menos 6. O y0, que está fixo, né? E aqui? 2y normal. E quanto? 2y0 a quarta. Exatamente, 2y0 a quarta. Isso aqui, tá certo? Aí quem é g' de um certo x0? Quem é? 3x0 ao quadrado menos 6x0y0 mais 2y0 a quarta. E isso é o quê? A derivada parcial de f em relação a x no ponto x0. Mas aí você já vê como é que passa daqui direto para cá, como é? Como é? Como é que você passa direto? Você deriva em relação a x, tratando y como uma constante. Tá certo? Do mesmo modo, você tem aqui, se você considerar aqui h de u, deixa eu pegar aqui, h de u igual a, deixa eu apagar de maneira conveniente, f de x0, 1. Então, o domínio de G, quem é? É o conjunto formado por cada ponto da forma 0, 1. Cada ponto U, em R, tal que x0U pertence ao domínio de ômega. É evidente que o y0 pertence ao domínio de G. No caso aqui é H, né? H. Então, sendo H diferenciável em y0, H' de y0 é a derivada parcial de f em relação à segunda coordenada, em relação à variável y no ponto x0, y0. Moral da história: derivar parcialmente em relação a y. Quem é a derivada parcial de f em relação a y no ponto x0, y0? Eu vou derivar aqui em relação a y, considerando x como constante. Derivada de x3 em relação a y, 0. Derivada de menos 3x2y em relação a y, Menos 3x2. no ponto x0 fica menos 3, 0 ao quadrado. Derivada aqui, em relação a y, fica 8xy3. Então fica menos o quê? Fica mais, desculpa, 8x0 o quê? y0 a terceira. Tá? Para não ter que escrever isso aqui, você abusa da notação e usa x para indicar em relação ao que você está derivando e o ponto onde está sendo feita a derivada, tá? De modo que quando você pega, por exemplo, aqui, ó, f de xy igual a, tá? Seno de x3 menos 2y2, tá? Você escreve assim, df dx no ponto xy. Ó. Entenderam aqui? Isso não causa confusão desde que você entenda o que está fazendo. Então, quem é isso aqui? Quem é? É a derivada disso aqui em relação a x. Como é a derivada disso aqui em relação a x? Você deriva isso aqui considerando o y como constante. Então, como é que fica a derivada? Fica o quê? Cosseno de x3 menos 2y2 vezes o quê?
Muito bem, 3x2. Derivada parcial de f em relação a y no ponto xy. Quem é? Cosseno de quê? De x3 menos 2y2 vezes quem? Vezes menos 4y. Tá? Era aqui, ó. Eu fiz isso também, ó. 3x3 menos 6xy mais 2y4. E aqui, né? Vai dar zero. Fica o quê? Menos 3x2 e aqui mais 8xy3. Entendido? Por que isso? Tá? Isso é para eu conseguir anunciar para você o teorema de existência e unicidade, que é o teorema básico de equações diferenciais. E é um teorema que você usa, tá? Se você não enuncia, implicitamente você usa quando você resolve certas equações, isso por causa dos procedimentos que você adota no processo de resolução, tá? Se não, vejamos. Ó, vou anunciar aqui, evidente, não vou demonstrar, não há como eu demonstrar para vocês aqui, tá? Eu nem lembro da demonstração mais desse teorema. Já demonstrei uma quantidade imensa de vezes, mas aluno ou dando aula de EDO mais avançado, mas não lembro mais não. Se eu pedir para demonstrar hoje, eu lembro alguma coisa, tá? Mas é baseado fortemente naquela discussão que eu fiz no final da aula passada. Quando você olha para a equação, você pode não ter a solução, mas você tem muita informação de derivada de qualquer solução daquela equação, tá? Tá bom? É baseado nisso. Tem que ser baseado em alguma coisa tem que passar informação, tá? Quem passa a informação é a própria equação. Então, o teorema começa enunciado assim: sejam ômega contido em R2 aberto, conjunto aberto, já expliquei o que é o conjunto aberto, todos os seus pontos são interiores, F de ômega em R, falei até uma bobagem, mas deu para consertar, né? F de ômega em R, uma função contínua, quer dizer, ela é contínua em todos os pontos do seu domínio, com derivada parcial de f em relação à segunda coordenada existindo em todo o ômega, que pode ser que não exista, viu? Pode ser que não exista. Olha um exemplo aqui, ó. Se você pega essa função, só aqui, se você pega essa função f de xy igual a raiz quadrada de x2 mais y2. Quem é derivada parcial de f em relação a y? Em qualquer ponto. Vou usar a regra da cadeia. Usar a regra da cadeia, tá? Isso que é 1 sobre 2 raiz de x2 mais y2 vezes a derivada de x2 mais y2 em relação a y, que dá 2y. Dá y sobre raiz quadrada de x2 mais y2. Mas é evidente, o domínio dessa função, o domínio da f, é todo o R2, tá? É todo o R2. Tá? Mas é evidente que eu estou usando essa fórmula fora da origem, porque a raiz quadrada não tem derivada no zero. Então, eu estou usando a regra da cadeia, não posso derivar onde isso aqui é zero. Isso aqui é a derivada fora da origem. E na origem só resta a definição. Aí a definição eu tenho que pegar essa função aqui, ó, g de u igual a quê? A f de 0y, né? Para tentar calcular a derivada no zero. Mas quando eu pego f de 0y, dá quem, ó? Da raiz quadrada de y2, que é quem? O mod de y, que não tem derivada no zero. Então, não existe a derivada parcial de f em relação a y na origem. Nem sempre uma função tem derivada parcial em todos os pontos do seu domínio, como é esse caso aí.
Entendido aí? Entendeu? Então,